Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a cura da mulher Cirofenícia. Diz aqui que ela, perturbada, sofrendo por causa da sua filha, atormentada por um demônio, por um espírito impuro, ouviu falar de Jesus e foi às pressas, temerosa, sofrida, pedir a Jesus uma graça, pedir a Jesus que curasse a sua filha. E a resposta de nosso Senhor, meus irmãos, de imediato, é um soco no estômago. Para alguém que está sofrendo desse jeito, Jesus olha para ela e diz: olha, não fica bem dar o pão que pertence aos filhos aos cachorrinhos. Os pagãos eram chamados pelos judeus de cães. Agora imagine uma mulher sofrendo, não por si, por uma filha. Quer dizer, o sofrimento é muito maior, porque dói muito mais numa mãe a dor dos seus filhos do que a própria. E ela vai para aquele mestre a respeito do qual ela tinha ouvido falar, suplica-lhe uma graça, e a resposta não é nem de longe das mais agradáveis. Isto é quase que, ela se sente quase que rechaçada. E a sua atitude interior é de humildade. Meus irmãos, o que essa mulher Cirofenícia nos ensina deve ser aplicado na nossa oração. Isto é, a oração precisa ser humilde e perseverante, mesmo quando os nossos sentimentos, os nossos afetos nos dizem que nós fomos esquecidos, que Deus não ouve a nossa prece. Precisamos ser humildes e perseverantes. E assim foi esta mulher diante desta palavra forte de nosso Senhor. Ela não se levantou, bateu os sapatos e foi embora, mas ela foi humilde. Ela ali permaneceu prostrada e diz: é verdade, Senhor, é verdade que não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas eles comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eles comem as migalhas que os filhos deixam cair. Isto é, ela diz: é verdade, Senhor, que o Senhor veio primeiramente para o seu povo, mas concede-me uma migalha da tua graça, um pouquinho do teu favor. E diz que essa atitude toca de tal maneira o coração de Jesus, que ele concede a graça àquela mulher. Vocês podem, e não é sobre isso que eu quero falar, mas apenas um gancho, vocês podem se perguntar: mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que daquele coração poderia brotar uma fé e uma humildade ainda maior. Por isso que ele de alguma maneira a exercitou na fé e na humildade, humilhando-a. Sim, porque nós crescemos na humildade quando somos humilhados, e nós crescemos na fé quando somos provados. Então Jesus provou-a na humilhação, e ela cresceu na fé e na humildade, tornando-se assim exemplo para todos os cristãos de todos os tempos. Ainda hoje ouvimos falar da fé e da humildade daquela mulher. Perseverança na oração, que requer humildade. Se não formos humildes, nós nos cansaremos de esperar no Senhor. Se não formos humildes, nós nos cansaremos dos aparentes silêncios de Deus. Se não formos humildes,
nós abandonaremos o início da nossa generosidade e do nosso trabalho para nosso Senhor. E é exatamente, meus irmãos, a respeito disso que a primeira leitura de hoje nos fala. Que tristeza, que terrível, a desgraça de Salomão. Salomão, que há alguns dias nós ouvíamos aqui dizer que ele, menininho ainda, jovem, ele se encontra com nosso Senhor pergunta a ele: o que é que você quer? E ele diz: eu quero sabedoria para governar o povo. E Deus se agrada, diz misericórdia. Se nosso Senhor falasse misericórdia, Ele diria misericórdia. Esse menino rei, ele não pediu dinheiro, ele não pediu ouro, ele não pediu vida longa, ele não pediu morte aos seus inimigos, ele pediu sabedoria. Meu santinho, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar o que tu pediste, e te darei ainda muito mais, te darei o que tu não pediste. Vê, o menino começou bem, na amizade com nosso Senhor, né? Na oração, sua fama cresceu e se espalhou. Vem a rainha de Sabá, e vem para ouvir dos seus lábios aquela sabedoria a respeito da qual tanto ela ouvira falar. E ela vem e fica encantada, porque ela vê e ouve muito mais do que ela tinha ouvido dizer, e sai engrandecida pelas palavras, por aquilo que ela tinha ouvido e visto. E hoje, meus irmãos, 1 Reis, capítulo 11, nós vemos a desgraça de Salomão. Ele se perdeu, ele se afastou de nosso Senhor, ele fez o que não agradava a Deus, ele se perdeu com as suas várias mulheres. Imagine, Salomão teve 70 esposas e 300 concubinas. Os casamentos eram feitos com o objetivo político também, alianças políticas, mas de alguma maneira ele foi se perdendo, porque aquelas alianças fizeram com que ele abandonasse o seu Senhor. Diz aqui, vocês podem depois pegar o livro dos reis. O rei Salomão apaixonou-se por muitas mulheres estrangeiras, pagãs, além da filha do faraó. Então, ele teve várias mulheres, e as mulheres, muitas delas princesas, eram de linhagem real e vinham com seu séquito e com a sua religião e a praticavam em Israel. Elas eram pagãs, eram casamentos de interesse, sim. Ele se interessou pela beleza delas. Diz aqui que ele se apaixonou por elas, mas eram casamentos de interesse. Ora, como elas eram de linhagem real, elas tinham toda a sua criadagem, o seu séquito. Como elas eram de linhagem real, elas tiveram condições de ter posses para que os templos aos seus deuses fossem erguidos, e isso foi contaminando Israel, de modo que no final da vida, diz aqui a palavra, que até Salomão mandou construir templos para deuses pagãos. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Um homem que começou com tudo para dar certo, e nós, quando ouvimos o final de sua vida, não há como ouvir sem pesar, sem tristeza. Misericórdia, Senhor, livra-nos de um final assim, triste, feio, desagradando a nosso Senhor. E por que, meus santos? E por que é que isso aconteceu? Só aqui para que fique bem aguçada e viva a memória
de vocês. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Salomão seguiu Astarte, deusa dos fenícios, ídolo dos amonitas. Fez o que o Senhor desaprova, não seguiu plenamente o Senhor. Mandou construir um templo para Camos, ídolo de Moabe, no monte que se ergue diante de Jerusalém. E a Melcom, ídolo dos amonitas, fez o mesmo para suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam em honra aos seus deuses. Pois bem, e por que, meus santos, Salomão fez isso? Porque ele se esqueceu de nosso Senhor, porque ele abandonou a amizade com Deus, porque ele abandonou a vida de oração. Meus irmãos, isso aqui não é apenas uma frase de efeito, mas se nós nos descuidarmos, o mesmo, senão o pior, conosco acontecerá. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito pode estar pronto, isto é, você começou, se encontrou com o nosso Senhor, existe fé no seu coração, mas existe uma debilidade em nós. Nós estamos sempre sujeitos ao pecado. A expressão é: a carne é fraca. Cochilou, o cachimbo cai. Você pode estar muito bem hoje, ministra extraordinário da comunhão eucarística, catequista, líder de grupo de oração, padre, mas se você se esquecer de nosso Senhor por um momento, o homem velho, a mulher velha que continua existindo em você, vem à tona e toma as rédeas da sua vida novamente. A nossa vida é uma constante luta, é como subir uma escada rolante, ao contrário, a escada está descendo e você está subindo. Se você não estiver constantemente se esforçando, você desce. Você não precisa nem dar passos para trás. Se você parar, você vai descendo. Quer dizer, essa luta constante. Essa passagem que eu citei foi de Mateus, de Jesus, né? No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. São Paulo tem uma outra passagem fortíssima, que não há como ouvi-la e não tremer por dentro. Pelo menos eu tremo quando ouço. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. São Paulo, assim, em muitas traduções bíblicas, nós iremos encontrar ainda assim: quem pensa estar de pé, é essa a tradução da Bíblia do Peregrino, quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Isto é, percebe? É uma vigilância constante. Precisamos estar constantemente buscando o nosso Senhor na oração, buscando o nosso Senhor no combate contra os nossos defeitos, o combate contra os nossos pecados veniais, porque senão eles podem nos conduzir a pecados maiores. Perseverando em nosso Senhor na prática das boas obras, principalmente da caridade, constantemente buscando o nosso Senhor, porque com facilidade, meus santos, nós nos afastamos de Deus, nós esfriamos no primeiro amor, nós esfriamos na generosidade, porque é só olhar para a vida de Salomão e ver que, nossa, eu que não sou tão sábio como Salomão, se isto a ele aconteceu, quanto mais a mim. Se isso aconteceu a Salomão, quanto mais a mim. Meus irmãos,
precisamos então vigiar e orar para não cair em tentação, e é isso que Jesus nos ensinou, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus irmãos, que cada um então, diante dessa palavra, que nós peçamos a Deus esta oração da mulher sirofenícia, essa oração perseverante, essa oração humilde, essa oração que não para na primeira dificuldade, seja ela qual for, um esfriamento, um desânimo, um cansaço, as dificuldades, os aparentes silêncios de Deus, as demoras de Deus. Não, perseverar na oração, na busca de Deus, ali na minha oração diária, nos meus, vamos pegar um número geral, nos meus 30 minutinhos de oração todos os dias em que eu me coloco diante de Deus, no meu tercinho diário, em que vou rezando e pedindo a Nossa Senhora que me ajude a ser sempre generosa prontidão, generosa disponibilidade para Deus, pedindo a intercessão dos santos que viveram isso na vida deles, para que não aconteça conosco o que aconteceu com tantos que começaram bem, mas que desanimaram no meio do caminho. Não vos canseis de fazer o bem, diz São Paulo. Por quê? Porque todos nós somos dados ao cansaço. Todos nós somos dados ao desânimo. O desânimo virá, o cansaço virá, mas não nos entreguemos a ele. Não nos demos por vencidos. A frieza na oração nos visitará. Perseveremos na oração, mesmo que pensemos que parece que não há fruto algum, mas se Deus está permitindo, é porque Deus quer tirar algo maior, como tirou do exemplo da mulher sirofenícia do Evangelho de hoje. Que nosso Senhor, meus santos, continue e continuará generoso em nos conceder as suas bênçãos, e que nós continuemos perseverantes a suplicá-las. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.